Pronto. Então, sejam bem-vindos a mais esta noite de atividade do Habitar Amazônia, ao nosso evento Primeira Jornada Acadêmica de Conforto Ambiental. Então, já desejamos boas-vindas a todos, e, como de costume, antes de dar as outras informações, queremos, neste momento, abraçar fraternalmente todos os nossos irmãos em humanidade, pois sabemos que todos passamos por essa grande dificuldade da pandemia e, certamente, neste momento em que nós vamos desenvolver essa atividade, pessoas passam pelo momento da saudade, pelo momento da dificuldade. Nós queremos aqui externar o nosso abraço e dizer que fazem parte também dos nossos pensamentos, desejando que tudo isso encontre o seu lugar, que passe o mais breve possível, que todos nós possamos ter vacinas. Bom, então, voltando aqui à nossa fala, para quem ainda não nos conhece, nós somos o Grupo Habitar Amazônia, da Universidade Federal do Amapá. Somos um grupo que pertence ao curso de Arquitetura e Urbanismo, e nossa localização, nós estamos aqui na latitude zero, né, do mundo, então, o que nos deixa, de uma certa forma, é uma descrição relativamente icônica. Estamos na latitude zero, e a capital do estado do Amapá, Macapá, é banhada pelo rio Amazonas, que é o maior rio em volume de água do mundo. Então, nós costumamos dizer que o nosso endereço, né, é na linha do Equador, com o rio mais belo do mundo. É aqui onde nós estamos. Então, sejam todos bem-vindos a esse nosso lugar, e dizer para vocês que a primeira jornada acadêmica de conforto ambiental está ocorrendo desde o dia 28 de abril e terá o seu encerramento amanhã, dia 11 de junho. Então, hoje nós estamos na nossa penúltima atividade, né? Amanhã encerramos, e aqui fica também o convite para aqueles que desejarem nos seguir. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook e também estamos no YouTube, onde todas as programações aqui desenvolvidas estão lá disponíveis para ser assistidas. Então, gostaria de agradecer aos que aqui compareceram e também desejar e receber o nosso Egon Vettorazzi, nosso colega lá da UNILA, da Universidade de Integração Latino-Americana. Agradecer imensamente por aceitar o nosso convite para estar aqui conosco nessa noite, compartilhando conhecimento que é de muito interesse para nós do Habitar Amazônia. Então, sem mais palavras, eu passo aqui, nesse momento, a palavra à professora Nelly Seles, que coordena o grupo junto comigo, para fazer aí a recepção ao nosso colega Egon. Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos estarem presentes aqui conosco no dia de hoje, né? Mais uma palestra da primeira jornada acadêmica de conforto ambiental. Eu vou dar alguns recados iniciais, a professora Ana Karina já deu, antes de apresentar, né, o nosso convidado do dia de hoje. Lembrando que, para vocês terem a obtenção do certificado, até perguntado no bate-papo, a gente passa, como de costume, um link com o Google Forms para vocês assinarem, para obter, né, confirmação de presença e confirmação para ter o certificado. Só para relembrar, né, a gente tem relembrando nessas últimas palestras, que a gente vai entregar os certificados no encerramento, né, ao encerramento da primeira jornada, tá? Então, após o encerramento, a gente vai mandar para cada um desde o início, né, a gente está devendo certificado desde o início. Então, não se preocupem que a gente vai enviar por e-mail, tá? Os certificados. Então, não esqueçam de assinar a frequência. Como a professora Ana Karina comentou,
amanhã, dia 11, né, sexta-feira, é a nossa palestra de encerramento da primeira jornada. Então, a gente vai estar com 2 convidados internacionais, o arquiteto Alejandro Rios, que é do Peru, e o arquiteto John Hertz, que é dos Estados Unidos. Então, o link de inscrição está na bio do Instagram do Habitat Amazônia. Então, quem quiser se inscrever e comparecer, a gente deixa o convite, tá bom? Então, agora eu vou dar início à apresentação do nosso convidado no dia de hoje, mas de antemão eu gostaria de agradecer ao professor Egon, desculpa, que, em nome da equipe Habitat Amazônia, né, por estar aqui presente no dia de hoje, tá? Muito obrigada mesmo por compartilhar, né, os conhecimentos, a gente está muito entusiasmados para assistir a palestra. E eu vou comentar um pouco do currículo dele, mas ele também sinta-se à vontade, professor, de se apresentar, não tem problema. E eu vou aqui comentar um pouco, né? Arquiteto e urbanista pela Unisc, Rio Grande do Sul, mestre em Engenharia Civil e Ambiental, na área de concentração na construção civil e preservação ambiental, em conforto térmico pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Também é doutor em arquitetura, na área de concentração, projeto de arquitetura e urbanismo, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela Propar, né, 2019, e ele também é professor da área de projeto, com ênfase em tecnologia construtiva do curso de arquitetura e urbanismo pela UNILA. Então, professor, muito obrigada, e agora já deixo a vez, assim, a sua fala. Beleza, obrigado, então, professora Ana, professora Aneli. Acertei também? Anneli, mas tudo bem, a gente vai acertando. É a vida. Não, não sei, vocês perceberam que minha internet deu uma caída? Aqui A conexão não. caiu. Aqui deu uma caída, até fiquei preocupado, mas que bom que voltou logo. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela participação sempre também nas palestras do projeto de extensão lá do curso da UNILA, é muito bom, né? Na pandemia, apesar de todos os problemas que a gente tem, felizmente a gente consegue ter essas conexões que antes talvez a gente não teria. Então, nesse sentido, é o aspecto positivo. Agradecer a presença de todo mundo aí também. Espero que gostem, né, do conteúdo apresentado. Eu não sei se vai ser muita novidade, mas espero que seja proveitoso. Posso começar compartilhando? Pode, sinta-se à vontade. Bom. Vocês já estão vendo a tela? Sim, estamos vendo a tela, a apresentação, mas não está em tela cheia, está? Tá. Vamos colocar em tela cheia. Aí. Agora Beleza? sim. Sim. Ok. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura passiva no Brasil, mas vou falar um pouco sobre a evolução histórica, que é um assunto que me interessa um pouco, que eu aprendi, fui desenvolvendo um pouco mais durante o doutorado e que pretendo ainda pesquisar um pouco mais sobre, né? Então, por isso eu trouxe esse assunto aqui para mostrar para vocês. Bom, esse conteúdo que eu vou mostrar, todo ele está na minha tese. A minha tese tratava sobre Passive House, sobre a adaptação do conceito Passive House na região sul do Brasil. Aqui eu deixei o link, caso queiram depois consultar, depois também vou passar o link, né? Só que uma parte da tese era o histórico da arquitetura passiva no mundo e no Brasil. Isso que eu vou apresentar agora, essa parte da arquitetura passiva no Brasil, o histórico, né? A tese teve 2 linhas do tempo sínteses, uma da arquitetura passiva no mundo, que é essa aqui que vocês estão vendo, então eu separei a linha do tempo em vários períodos, e cada período eu coloquei, né, a parte das características passivas da arquitetura, e também as características climáticas e ambientais da época, características energéticas, né, a disponibilidade ou não de energia em cada época. E aqui a linha do tempo do Brasil, né? Resumindo também da arquitetura passiva, também separada em períodos históricos. Aqui tem a parte das características arquitetônicas de cada período.
E aqui, então, as características energéticas e ambientais também de cada período. Conteúdo da apresentação, então, vai ser esse histórico, né, que eu vou tratar no período pré-colombiano, do século XVI, século XVII e XVIII, século XIX, século XX e século XXI. Vou falar de cada período um pouquinho. Eu pretendo que a apresentação não seja tão longa, então vou falar de uma forma bem resumida e depois vou falar das considerações finais, né? Vou fechar a apresentação. Bom, primeiro, período pré-colombiano. Eu vou mostrar todos esses períodos aqui, mas não se assustem que não vai ser cada quadradinho, né? Eu vou falar cada quadradinho separado. Tem alguns períodos que englobam mais quadradinhos desses, né? Mas aqui, ó, o período pré-colombiano que a gente vê aqui, que seria esse período aqui, ele corresponde a uma grande parcela da nossa linha do tempo. Só que, infelizmente, a gente não tem muita informação sobre, porque a maioria das habitações não eram feitas com materiais que durassem muito tempo. A maioria das habitações eram feitas com materiais vegetais. Então, nesse período pré-colombiano, eu vou focar mais na arquitetura indígena, mas também de uma forma bem resumida, que é o que ainda permanece até hoje. Ainda a arquitetura indígena ainda é viva e a gente consegue aprender muita coisa com eles, né? Bom, os primeiros habitantes chegaram na América em torno de 44 mil anos a 19 mil anos antes de Cristo. Isso varia muito de acordo com cada historiador. Há várias pesquisas que tentam definir um período mais preciso, mas há bastante divergência, né? Então, como não se tem registro dessas edificações, eu vou focar, como comentei antes, mais na arquitetura indígena. Aqui a gente tem uma pintura rupestre no Piauí, né? Datada entre 40 mil anos a 8 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Não se tem precisão também nessa data. A arquitetura indígena é o primeiro registro que a gente tem de uma arquitetura em solo brasileiro com estratégias de adaptação ao clima, né? Todas elas, em geral, usam materiais vegetais. Geralmente, a gente não vê na arquitetura indígena uma preocupação muito grande com a questão da orientação solar. Se a gente for ver as aldeias, muitas vezes são em círculos, ou a própria habitação, muitas vezes também é de forma circular, e não tem uma relação direta com a orientação solar. Isso se dá muitas vezes porque essas habitações eram utilizadas mais à noite, né, do uso mais noturno, então a questão da insolação não era tão importante. As edificações indígenas têm tanto para clima quente, que a gente vai encontrar no Brasil, e também para clima frio. Apesar de ter menos pesquisa, né, sobre isso, também existem habitações indígenas aqui para a região sul do Brasil. Eu vou falar um pouquinho de algumas edificações indígenas, bem brevemente, e depois a gente já vai para o século XVI. Eu separei aqui uma habitação indígena para clima quente da aldeia do Alto Xingu, que tem esse formato, né, que é um formato não é tão ortogonal, mas a gente consegue ver aqui em cima essa pequena abertura. Essa abertura aqui serve para ventilação natural, por efeito chaminé, que a gente vai ter aqui, um pouco para iluminação natural também. Fechamento com material vegetal, é um material vegetal que permite a entrada da ventilação, mas protege do sol. Pequena abertura, porque não interessa o ingresso do sol durante o dia, e também eles não querem a saída do calor durante a noite, né? Durante a noite, esse material vegetal aqui, que é usado no fechamento, ele também serve como isolamento térmico, impedindo que o calor saia por exterior, né? Separei também essa edificação aqui dos Yanomamis, que são bem interessantes, esse formato circular e esse grande pátio interno, né, que lembra muito a arquitetura grega. É bem interessante, as casas gregas, né, de pátio central. Também tem essa ventilação por efeito chaminé, né, que proporciona essa grande abertura. Essa cobertura toda funciona como grandes varandas que circulam a edificação, que proporcionam, além de tudo, sombreamento, né, e controle da luz natural. Uma invenção indígena que eu acho bem interessante, e que é indígena mesmo, às vezes a gente esquece, talvez, da origem, são as redes, né? Elas são muito utilizadas até o dia de hoje, não só no Brasil, agora no mundo todo, principalmente em clima tropical, e tem grandes benefícios. Um deles é que ele aumenta a superfície de contato do corpo humano, né, com o ambiente, fazendo com que a gente troque mais calor. Então, em dias quentes, a gente vai perder mais calor
do corpo do que um outro tipo de local para dormir, né? E quando é frio, os índios usam também fogueiras para ajudar a esquentar o corpo aqui embaixo, né? É uma estratégia muito usada até hoje em dia, né, em locais de clima mais tropical e até aqui no sul do Brasil, no litoral e etc. Bom, como característica de arquitetura fria, de clima frio, eu separei uma edificação, né, que é a edificação chamada de Buraco de Bugre, que acontece no Rio Grande do Sul, acontecia, já não existe mais, entre o Rio Grande do Sul e sul de Minas Gerais, que são essas edificações que são feitas esses buracos no solo para aproveitar a massa térmica do solo, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que, como o solo ele tem uma temperatura constante ao longo de todo o ano, vamos imaginar aqui em torno de 18 graus, por exemplo, quando é frio, aqui vai estar uns 5 graus, por exemplo. Então, o calor do solo vai passar para o ar e esquentar o ar. Essa é a ideia. Já no verão, aqui imagina, vamos dizer que está ainda 18 graus, e aqui vai estar 30 graus. Então, o calor do ar daqui, da edificação, do interior da edificação, vai passar para o solo, sempre da maior para menor temperatura. Então, vai passar para o solo e refrigerar mais esse ar da edificação. Além do que a gente vê essa estratégia, né, para sombreamento do sol e para também tentar impedir um pouco a saída do calor e ajudar na saída da fumaça também, né? Utilizadas fogueiras ali no interior. Tem algumas edificações datadas de mais de 3.000 anos. Bom, século XVI, chegada dos europeus. Então, quando os europeus chegaram no Brasil, eles não tinham, os portugueses no caso, eles não tinham muita noção do clima que iam encontrar e nem da natureza, não sabiam como era a natureza, não sabia a diversidade também climática, de materiais, não tinha ideia dos indígenas também, então era tudo muito novidade. E os próprios portugueses, eles também não viviam só num único lugar de Portugal, eles viviam em vários lugares de Portugal com várias culturas arquitetônicas diferentes. Então, eles chegaram aqui, a primeira coisa que eles tiveram que fazer é se adaptar ao clima local, e eles usaram a edificação para fazer isso. Para essa adaptação, então, o que eles fizeram? Eles se apoiaram na tecnologia indígenas. Eles viram que os indígenas usavam coberturas de palha e começaram a usar isso também nas edificações deles, por exemplo. Essa primeira, quando os portugueses chegaram, a ideia deles não foi já o povoamento, né? Então, muitas vezes, eles viviam em povoados nômades, que iam mudando de lugares. Então, por isso, as primeiras habitações eram simplesmente uma cobertura de palha e sem fechamento lateral. Tinha bastante ventilação natural, protegia do sol e da chuva, e era essa primeira moradia, né? No litoral, já utilizavam edificações mais pesadas para fins de proteção. Muitas vezes usavam pedra, né? Tinha um caráter mais defensivo. Tem um filme que eu acho bem interessante, que mostra um pouquinho dessas habitações do século XVI, que é Vermelho Brasil. Um filme bem interessante, que é mais no final, já do século XVI, mas ele mostra já algumas habitações que eu estou falando aqui, algumas edificações, como eu falei aqui, né? Um pouco mais para frente, chegaram os jesuítas, aproximadamente em 1549, né? E junto com eles estabeleceram alguns povoados. Os primeiros povoados, eles utilizaram taipa para as edificações, e nessas edificações, então, que tinham já fechamento, eles utilizavam as janelas. As janelas começaram, então, a ser usadas pelos jesuítas. A maioria era com um escuro só, com uma única abertura, eram de madeiras, e que abria para o interior. Eles perceberam que aqui o clima era muito quente e muitas vezes usavam janelas em fitas, né, ou geminadas também para aumentar a ventilação natural. A Casa Grande de Engenho também já existia no século XVI. E também foi uma edificação que não era conhecida, não tinha características similares em Portugal. Então, os portugueses utilizaram o conhecimento indígena local e fizeram essas novas edificações aqui no Brasil, né? Possuíam grossas paredes de taipa, isso sim, era uma tecnologia portuguesa, né? E de pedra, cobertura de palha, influência do indígena. Aqui vocês estão vendo que não é de palha, porque essa aqui é do século XVII, né? Alpendres na frente e nos lados, muito sombreamento, né? Sombrear a edificação para proteger do sol e também da chuva, porque muitas vezes as paredes eram de taipa, né? Então necessitava esse sombreamento e essa proteção da chuva também. E amplos beirais para se proteger do sol.
Século 17 e 18, a arquitetura portuguesa e a influência árabe. Nesse período a gente teve muita influência da arquitetura árabe, né? Então a gente vai ter, entre os século 17 e 18, aqui a gente vai ter amplos beirais também, varandas bastante usadas, bandeiras em portas e janelas, telha colonial, que começou a ser utilizada, e elementos de sombreamento da cultura árabe, que eu vou tentar focar um pouquinho nesses elementos aqui. A telha colonial é um elemento bem interessante, por quê? A telha colonial era feita nas coxas, né? Nas coxas dos escravos, né? Aí que surgiu esse termo, feito nas coxas. Como era moldado de forma artesanal nas coxas, elas eram de um formato mais irregular, não tinha um padrão industrializado, né? Isso fazia com que tivesse várias frestas, ó. Então aqui a gente vê, ó, tem frestas, né? Imperfeições que geravam essas frestas. Só que isso é muito positivo. Por quê? Porque o calor, o ar quente sobe, né? E saía pelas telhas. Aqui a gente vê também esse outro desenho, o encaixe, gerava esses colchões de ar que também serviam um pouco para isolamento térmico. Além disso, aqui a gente vê as frestas, né? Bastante frestas, o que é positivo para a ventilação natural, essa vertical por efeito chaminé. Além disso, a telha cerâmica, ela absorve a umidade durante a noite e vai liberando durante o dia, né? Vai liberando com a radiação solar, vai perdendo esse calor para o ambiente exterior. Então, também, ela não esquenta tanto quanto uma telha, por exemplo, esmaltada, né? Varandas e alpendres também, como foi comentado, amplamente utilizado. Um local muitas vezes utilizado para descanso, como a gente vê aqui, né? A rede aqui fora, amplas varandas, amplos beirais também. Para preservar a intimidade, aqui a gente vê uma casa grande, né? Como a área mais sombreada, ela preserva, ela recua e dá essa sombra também que dá mais intimidade para a família, né? Local de vigilância, muitas vezes na casa de engenho, fica num local elevado, essas varandas e alpendres, para vigiar o engenho como um todo e principalmente, né, controle do sol e da chuva. Da chuva é importante para proteger as paredes, né? Então protege tanto as aberturas quanto as paredes. As varandas e alpendres iam variando a altura do pé direito de acordo com o local, com o clima, né? Em climas temperados, geralmente maior pé direito, para permitir a entrada do sol em períodos frios. Aqui, né? Não sei se você vê em minha seta, mas aqui. Em climas tropical, o pé direito menor para proteger durante todo o ano a edificação da radiação solar. Em clima tropical não vai ter frio, então todo ano precisa de proteção. Aqui eu coloquei essa casa bandeirista do Padre Inácio, né? Como exemplo. Aqui ela tem um pé direito bem elevado e ela também é construída em São Paulo, né? E é interessante ver essa variação, né, da sombra, da luz e sombra proporcionada pelo beiral e também por esses elementos arquitetônicos. Aqui só para mostrar que as igrejas, qualquer tipologia usava muito, né, alpendres e varandas. Aqui tem a igreja de São Miguel, em 1622, em São Paulo. Igreja aqui em 1665 também, em São Paulo. Janelas eram elementos muito ricos da arquitetura nesse período, tinha uma variedade muito grande, né, de tipologias, tudo para adaptar o máximo possível ao clima, principalmente tropical brasileiro, e também para assegurar privacidade às edificações, né. Aqui eu tenho alguns exemplos de janela com dois escuros que abrem para dentro, janelas com balaustres, que preservam a intimidade também do ambiente, depois vou falar mais sobre elas, janelas com treliçados de madeira, da cultura árabe, né, e urupemas, que também depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a variedade de tipologias de janela era muito grande nesse período, né. Janelas com balaustres, a gente vê muito na arquitetura bandeirista, até vou voltar um pouquinho aqui, ó, aqui eu consigo ver, ó, esses elementos nas janelas, né. Essas janelas com balaustres conferiam intimidade, então se eu tenho esses elementos aqui, esse balaustre, uma série de balaustres, né, eu vou ter mais intimidade interior, que eu não consigo ver com tanta precisão internamente. Vou ter segurança, que eu considero talvez uma das principais características desse elemento, porque tendo segurança, se eu consigo, se está seguro, eu posso abrir a janela e vai ter ventilação natural.
com segurança, ninguém vai invadir a minha edificação. Se eu não tivesse esses elementos, talvez eu teria que manter a janela fechada, porque eu não me sentiria seguro, né, para mantê-las abertas. Então, segurança eu acho que é um fator muito importante desses elementos. Controle da luz natural e também da radiação solar, ao mesmo tempo que permite a ventilação. Existem esses formatos mais trabalhados e também formatos mais retangulares, que muitas vezes não eram perpendicular à janela, era até em formatos inclinados. Aqui tem um exemplo desse formato mais retangular. Em São Paulo, né, a gente vê que até tem uma inclinação. Eu gosto sempre de lembrar que isso parece muito com os brises modernos que a gente usa, né? Aqui um balaustre em Minas Gerais, janela com balaustres, né? Olha o trabalho, né, que é feito nessas janelas. Como a ornamentação é bastante usada, né? E também a gente tem uma influência muito forte da arquitetura árabe, né? Durante esse período. Então, os portugueses, eles tiveram... Portugal foi, durante muito tempo, dominado pelos mouros, e os mouros trouxeram a arquitetura, a cultura arquitetônica, né? Além de todas as outras culturas, também para os portugueses. E os portugueses vieram para o Brasil e perceberam que aqui, né, tinha muita necessidade de proteção contra o sol, e trouxeram esses elementos para cá. Então, alguns elementos desses que a gente vê são as rótulas, gelosias e muxarabes. Bom, cada autor tem uma designação diferente para esses elementos. Então, aqui talvez eu vou falar de uma forma e vocês vão ler na literatura outra forma. Então, depende de autor para autor. Mas, em geral, esses elementos da cultura árabe são esses treliçados de madeira, né? Que permitem a ventilação natural, são treliçados, então tem buracos ali que a ventilação natural passa, controla a radiação solar direta, vai proteger, controla do excesso de luz e preserva principalmente a intimidade interior. Isso é uma característica bem importante. Por isso, talvez, que eles foram criados, né? Eles foram criados no Oriente Médio, e lá eles visavam muito a proteção da mulher dos olhares de fora, né? Então, a mulher conseguia ver para fora, imagina que uma pessoa aqui atrás, ela consegue ver para fora, só que quem está aqui fora não consegue ver lá para dentro. Então, esse é um dos sentidos, uma das características também marcantes desses elementos. Aqui a gente consegue ver uma rótula, ó, que basicamente o que seria, né, a definição dela? São janelas sobrepostas a janelas já existentes. Então, aqui a gente vê, ó, é como se fosse uma caixa em cima de uma janela, né? Tem as dobradistas aqui fixadas pelo lado externo, como a gente vê aqui, ó. Então, esses elementos eles podem ser abertos na horizontal e também podem ser abertos na vertical, como a gente vê nesse caso aqui, ó. É interessante também desses elementos, ó, que tem uma parte móvel, essa parte de baixo, e uma parte fixa. Essa parte fixa fica longe do olhar externo, ó. Então, tá vendo que o pretinho aqui, a maior, ó, tem mais vazados, né? Aqui tem mais ventilação, aqui não precisava controlar tanta privacidade, né? Então, a abertura é maior, já que precisava controlar a privacidade. Aqui fica na altura do olhar das pessoas, né? Aqui um exemplo, no Museu da Casa da Princesa, em Goiás. É um elemento muito bem trabalhado, né? Aqui também, lateral do Mosteiro da Luz, esses elementos ainda existem, né? E gelosias. As gelosias, assim como as rótulas, têm a mesma característica, a diferença é que é feita em pavimentos superiores. E geralmente aplicados em balcões, ó, em pequenos balcões, né? Então, ela é apoiada nesses balcões e tem uma parte fixa também, ó, aqui como se fosse na parte do peitoril, uma parte móvel e outra parte fixa em cima. Se vocês forem ver aqui o desenho, ó, também, ó, tá vendo? As aberturas são maiores na parte superior, onde não necessita privacidade, né? Então, também, elas abrem na vertical e também na horizontal. Aqui dois exemplos, em Diamantina e também em Goiás, desses elementos. É interessante ver, ó, como varia, né, a parte superior. E o muxarabe, que todo mundo conhece mais, talvez esse elemento. Muxarabe, em geral, atualmente a gente usa essa definição para todos os elementos arquitetônicos que tem essa treliça de madeira, né? Normalmente, quando a gente vê treliça de madeira, já chama de muxarabe. Eu, no dia a dia, também chamo treliça de madeira muxarabe. Mas tem autores que definem um muxarabe em si, esses elementos aqui, ó, elementos que cobrem
mais de uma janela, ou às vezes até a fachada toda, né? Que ligam desde aqui do balcão, bem saliente esse balcão, como se fosse uma sacada, desde o início desse balcão saliente até a cobertura. Então, isso seria um muxarabe, a definição de um muxarabe, né? E é que nem os outros elementos, ó, possui uma parte móvel, parte fixa, também mais aberta, e parte fixa aqui, né? Também pode ser aberto aqui, só tem um exemplo na vertical, mas também poderia ser aberto na horizontal. Aqui tem um exemplo de um muxarabe que ainda existe, eu quero conhecer essa casa, em Diamantina, ainda não conheço, mas a ideia é conhecer, talvez, quando acabar a pandemia. E aqui eu coloquei algumas fotos desses elementos que eu acho muito interessante, que são de Olinda, né? São como se fosse, esses são estreliçados de madeira. Só que por que eu coloquei aqui? Porque eu achei bem interessante, ó, nessa apresentação. Por que eu coloquei na apresentação? Ó? Porque tem essa parte aqui de baixo que eu achei muito legal. Por quê? Ó? Porque eu posso abrir e fechar a janela e eu preservo a intimidade do interior, né? Então, vou ter ventilação, iluminação natural, tudo, e vou ter privacidade também no ambiente interior. Quem não tinha condições financeiras para ter esses treliçados de madeira, né, que não tinha dinheiro suficiente para ter essas estruturas, acabava muitas vezes optando por materiais vegetais, que eram chamados de urupemas. Urupemas por quê? Porque eram treliçados feitos às vezes com taquara e às vezes com esse material chamado de uru. Então é a mesma coisa que essas treliças de madeira, só que em vez de madeira, usado esse material vegetal. E claro, e por isso não existe exemplares da época ainda hoje, né? Tem gente ainda que usa esses materiais vegetais para esses fechamentos de janela, mas atualmente a gente não tem registro do passado, né? Século XIX, a gente já começa um período de industrialização na arquitetura. No século XIX, o que acontece? Primeiro, a família real chega ao Brasil. Chegando a família real ao Brasil, tem uma influência muito grande da industrialização, né? Chegam profissionais, mão de obra qualificada, a industrialização também chega, é importado materiais, principalmente da Inglaterra, novas técnicas construtivas também chegam, tudo porque se queria muito reproduzir mais a arquitetura europeia, não se queria essa arquitetura portuguesa adaptada ao Brasil, queria uma arquitetura mais europeia, mais com os padrões europeus. Então, um pouco dessa questão do vínculo com o clima foi se perdendo devido a isso. As janelas começaram também a ter maior área, a gente vai ver que foi evoluindo durante o tempo, e começou -se a usar o vidro, né? O vidro e depois as venezianas. Aqui em 1809 é uma data bem importante, um ano depois da chegada da família real, que o Dom João VI ele determina simplesmente a retirada de todos esses elementos da arquitetura árabe que a gente vê aqui, todos esses treliçados de madeira, ele proibiu o uso. Então, teve até um período muito curto, não lembro bem se era 8 dias, alguma coisa assim, que ele obrigou que toda a população tirasse esses elementos. Ele não queria mais, ele não queria essa relação da arquitetura no Brasil com a arquitetura árabe, não queria essa arquitetura mourisca, né, que eles chamavam. Queria uma arquitetura mais vinculada com a Europa, principalmente com o neoclássico francês. Até se comenta na época que tinha um certo medo que pessoas poderiam usar armas de fogo aqui atrás, né, escondidos desse elemento. Então foi proibido, e esse ano marca o fim da influência árabe na arquitetura brasileira. Que bom que alguns exemplares permaneceram até hoje, né? Bom, maiores, como a tecnologia foi alterando também ao longo dos séculos, foi utilizados diferentes materiais de fechamentos que possibilitaram cada vez mais vãos para a janela. Então, no século 17 e 18, aqui, ó, a gente tinha taipa de pilão, taipa de mão, o que impossibilitava ter muitas janelas, né? Já no século 19, já existia o tijolo queimado, né? Já era utilizado o tijolo queimado. Então, possibilitou com que as janelas fossem usadas mais amplamente na fachada. Aqui a gente vê também, aqui no século XIX, né, mais para metade, para frente, que a platibanda também começou a ser usada, né? E no século XX, o que a gente tem, né, chega até o modernismo, com a fachada livre e a janela em fita. Então, tem essa evolução dos vãos durante os séculos, né, na arquitetura brasileira. As janelas também, como não podiam mais se usar
os muxarabes, as treliças de madeira, começou a se utilizar o vidro importado. Geralmente o vidro, inicialmente era importado, depois começou a ser fabricado aqui no Brasil. O vidro era feito em pequenos, né, formatos para facilitar o transporte, para quebrar menos também. E depois também começou a ser usado as venezianas. Nesse período também começou a ser utilizada a janela guilhotina. E os vidros nem sempre eram transparentes. Ó. Às vezes, eu sei que nessa imagem não dá para ver, mas às vezes eram coloridos também. Apesar dos benefícios do vidro, né, eles não permitiam a ventilação adequada. Imagina nessa janela aqui, ó, essa janela fechada, eu não consigo ter ventilação, eu tenho que abrir ela. Mas se eu abro, eu tenho a radiação solar ali dentro, também não tenho nenhuma privacidade, né? Então tem essas questões que são mais complicadas. Não controlar a radiação solar direta, né? Não tem nenhum elemento de proteção aqui, é o vidro, e deu. Às vezes poderia ter esses escuros dentro, mas é só isso, eu não consigo ter ventilação junto, né? Eu tenho que escolher um ou outro. E para privacidade, para melhorar a privacidade do interior, era utilizado muito bordados na parte interna, como se fossem cortinas, para que funcionavam como aqueles elementos da arquitetura árabe, né? Eram vazados e as pessoas conseguiam olhar para fora e ter ventilação natural. Depois teve as venezianas. As venezianas também, elas permitiam a ventilação, isso era muito bom, controlavam a radiação solar, né? Tanto a luz quanto o calor. Tinha privacidade garantida no interior da edificação, também é muito bom. O único problema das venezianas com relação aos elementos de controle solar de origem árabe é que internamente as pessoas não conseguiam ver fora, né? Então, através da veneziana não tinha essa possibilidade para ver o exterior como tinha antes os elementos. Então, aqui eu quis mostrar só essa evolução das janelas também de vidro para veneziana e aquela e como saiu da questão da cultura árabe também, né? Esses elementos, como eles foram perdendo importância ao longo da história da arquitetura brasileira. Né? Essa foto aqui eu acho bem interessante, mostra o Dom Pedro II, na residência da Princesa Isabel, em Petrópolis, onde tem aqui a foto de 1889, né? Ó, janelas com as venezianas. Legal, aqui até imagino que seja móvel essa veneziana aqui. Outra tecnologia usada com frequência aqui no século XIX eram os azulejos. Os azulejos tinham essa possibilidade de refletir o calor solar, né? Então o sol incidia aqui e era refletido para fora. Não absorvia o calor, mantinha a edificação mais refrigerada. Aqui é um exemplo de um sobrado em Porto Alegre de 1866. E também a pintura cal. A pintura cal já era utilizada anteriormente, mas era uma pintura muito cara e começou a ficar mais popular no século XIX. Também tinha essa característica, né? Quando era pintado de branco, refletir os raios solares. Bom, também no século XIX começou a ser substituídos os beirais pelas platibandas. Platibandas. Então a gente vê aqui, ó, uma casa urbana com beiral, né? Esse beiral aqui, o que acontecia quando chovia, toda a água vinha para a área urbana, né? Para a área pública. Isso não era tão interessante. Então, melhorando a tecnologia e também a mão de obra, os telhados começaram a ser utilizado essas platibandas aqui na frente, que resolvia esse problema do escoamento da água. O único prejuízo que tem é que não tem mais aquela sombra do telhado, né? Aqui eu vou fazer só mais uma consideração sobre essas duas imagens, que é bem interessante. Aqui, como tinha comentado, ó, telhado à vista, saída do calor, né? Aquela telha de capa e canal. Aqui não, ó. Aqui já não tem mais o telhado à vista. Mas o que foi feito para solucionar esse problema? Foi utilizado pequenas aberturas também, nessa proteção aqui, para a saída do calor do ar quente. Então, mesmo que o telhado não ficasse à vista, era utilizado muitas vezes treliças de madeiras ou pequenas aberturas para o ar quente circular por aí e refrigerar também a cobertura. Bandeiras, as bandeiras também começaram a ser muito usadas. O que são as bandeiras? São esses elementos que ficam acima de janelas e portas, que permitem ventilação natural, se são abertas, né? Iluminação natural também. São elementos bem interessantes, bem úteis. A principal utilidade é, por exemplo, aqui, ó, tem uma porta, e vamos imaginar um dormitório, né? Tem um dormitório, quero ter privacidade, vou fechar a porta. Só que daí eu não tenho ventilação, então posso abrir esse elemento em cima, eu vou ter privacidade e vou ter uma ventilação natural. Vamos supor que tem uma ventilação cruzada
ali no meio. Então, é um elemento bem interessante para ventilação natural. Alguns elementos podem ser móveis, outros fixos, né? Aqui tem um exemplo desse uso desses elementos em portas no Maranhão, né? São Luís do Maranhão. Todos esses exemplos aqui tem em Natal. Tudo no século XIX também. Outro elemento que era usado era esse óculo, usado no ático da cobertura, porque, ó, como agora o telhado já não ficava mais exposto, né, interiormente, precisava ventilar, tirar esse calor ali de cima. Para tirar esse calor, muitas vezes também era utilizado essas pequenas aberturas, ó. Aqui vou dar um zoom, a imagem não é muito boa, mas a gente consegue ver, ó, que eram aberturas para saída do calor do telhado. Aqui é outro exemplo, ó. Essa abertura para saída do calor do telhado. Século XX, renovação da arquitetura. Ó, século XX aqui eu estou pegando todo esse período aqui. Bom, no século XX, no início do século XX, em 1900 e 1930, a gente tinha uma divisão entre a arquitetura, né? Por um lado, a gente tinha uma arquitetura com um forte vínculo com a cultura arquitetônica europeia, como o ecletismo, o Art Nouveau, Art Deco, embora muitos desses estilos, que foram possibilitados pela industrialização da arquitetura e pela mão de obra mais qualificada, embora esses estilos às vezes adotassem alguns elementos para adaptação ao clima, foi mais a arquitetura que buscou a identidade nacional que usou mais desses elementos. Então, do outro lado, a gente tinha essa arquitetura que buscava a identidade nacional, como o neocolonial, que buscava valorizar novamente a arquitetura, aquela que começou da colonização portuguesa, com elementos da cultura árabe, com amplos beirais, com varandas amplas também, e o modernismo, que buscava, através dessa nova arquitetura que estava acontecendo no mundo, se adaptar à realidade social, cultural, econômica brasileira, né? Então, tinha esses dois movimentos aqui, buscavam essa identidade nacional com maior força, né? O neocolonial, aqui eu só vou mostrar rapidamente alguns exemplos. A gente tem, ó, amplos beirais, né, varandas, avarandados, que elementos da cultura árabe, né, aqueles treliçados de madeira, ó, elementos de sombreamento bem frequente, né. Também pátios centrais, que também era utilizado na arquitetura colonial, que eu não falei muito, mas era bastante utilizado. Aqui é a arquitetura moderna já brasileira no início, né. Aqui a gente tem a Casa Mina, feita em 1927 em São Paulo, que é uma casa que tem a cor branca, que reflete a radiação solar, elementos de controle solar aqui que a gente vê nas janelas, né? E varandas que a gente vê ali também com bastante intensidade aqui na parte dos fundos. Aqui é outra casa modernista, as duas são do Warszawik aqui. Casa modernista de 1929 também, ó, proteção das janelas, proteção aqui da radiação solar direta através desses elementos de sombreamento e cor branca também que reflete a radiação solar. Um elemento bem interessante utilizado pela arquitetura brasileira, moderna brasileira, aqui já no período de 30, né, a 1960, é o cobogó. Até eu estou falando aqui antes do cobogó do que o brise, porque o cobogó ele foi patenteado e inventado antes que o brise, né, inventado entre aspas. Então, o cobogó ele foi criado, patenteado em 1929, e é um elemento muito característico que se assemelha muito àqueles elementos da cultura árabe que a gente viu anteriormente. É um elemento feito de concreto, eu estou falando desses elementos aqui, né? Inicialmente era de concreto, num formato modular e produzido em série. Então, ele era produzido de uma escala industrial e poderia ser facilmente assentado, né? A gente vê aqui que ele é assentado como se fosse um tijolo. Protege da radiação solar direta e da chuva também, e filtra a iluminação natural. Essas são as principais características, e além de permitir essa questão da ventilação natural, né? Que é outra característica. Aqui a gente vê a primeira aplicação desses elementos na arquitetura mundial, que aconteceu na arquitetura brasileira, né? Que é na Caixa da Água de Olinda, né? Então, aqui tem todos esses elementos, todas as fachadas aqui com esse elemento, com esse cobogó. Depois, com o tempo, ele teve várias formas diferentes, outros materiais, como cerâmico, até os dias atuais, tem vários tipos de revestimentos diferentes, utilizados também na parte interna, não só na externa, né?
E também nessa época a gente teve os brises. Os brises são elementos também não foram criados pela arquitetura brasileira, né? O Le Corbusier que sistematizou eles, o uso desses elementos em 1933, mas quem se apropriou deles foram os arquitetos brasileiros. Então, embora Le Corbusier tenha pensado e sistematizado esses elementos em 1933, quem usou realmente foram os arquitetos brasileiros. E isso, pessoal, depois, né? Os Cobogós, o Cobogó veio antes do Brise, né? Então, aqui no Brasil a gente teve várias aplicações desse elemento e todas elas pioneiras. A primeira vez que foi usado num edifício de grande escala foi no Brasil, aqui no Ministério da Educação e Saúde, lá em 1937, que teve uma influência grande do Le Corbusier, né, que ele ajudou, assessorou o trabalho e tal. Tem várias questões sobre a autoria desse projeto também. O primeiro brise que foi utilizado foi na sede da ABI, que são esses brises verticais, também no Rio de Janeiro, aqui em 1936. E a primeira vez que foi utilizado o brise móvel, também na arquitetura brasileira, né, foi aqui na obra do Berço do Niemeyer, em 1937. Então, a gente vê que tudo aconteceu no mesmo momento, simultâneo, e tudo no Rio de Janeiro, né? É bem curioso isso tudo acontecer. A escola carioca, né? O modernismo da escola carioca que usou bastante esses elementos. Aqui eu coloquei só algumas imagens para ilustrar, né? Esses brises, esses elementos. Edifício da Seguradora, aqui edifício Marquês de Herval, 53, 43. E aqui eu coloquei um prédio moderno em Porto Alegre, em 1953, que também usa esses elementos. Bom, porém, o que aconteceu? Na década de 60 e 70, na arquitetura pós-Brasília, começou a se importar um estilo de arquitetura que era diferente daquele que Le Corbusier utilizava, né? Que era uma arquitetura mais do que é chamada de estilo internacional, uma arquitetura que acreditava que podia ser igual em toda parte do mundo, o que acabou fazendo com que ela fosse desvinculada com o clima local. Então, o que aconteceu? A arquitetura transfere toda a responsabilidade do conforto a equipamentos artificiais com grande consumo de energia. O que acontece? Começou a se popularizar o uso do vidro. Só que o vidro começou a ser usado em todas as fachadas, em qualquer clima, de forma totalmente indiscriminada. Isso acontece até os dias atuais, e ainda tem muita gente que gosta, ainda, né? Acha interessante, acha bonito e etc. Bom, o vidro, o uso abundante de vidro de forma inadequada, o que vai levar ao consumo de energia elétrica com ar-condicionado, tanto para aquecer como para resfriar, né? A gente está criando verdadeiros edifícios estufas. Então, a arquitetura do estilo internacional se caracterizou muito por utilizar muito vidro e depender muito do ar-condicionado, né? No Brasil, a gente tem dois exemplos que marcam esse engajamento, talvez, com a arquitetura internacional, né? Do estilo internacional. O edifício da Avenida Central, no Rio de Janeiro, e Brasília. Esses são os dois principais exemplos. Aqui a gente vai ver o edifício da Avenida Central, no Rio de Janeiro. Olha o ano aqui, né? 1959 e 1961. Que nem o edifício aqui construído em 1952 em Nova York, que foi o primeiro desse estilo internacional, utilizando todas as fachadas iguais, sem nenhuma distinção, e com ar-condicionado que resolve todos os problemas. Aqui também, todas as fachadas são iguais, todas idênticas. Claro, aqui tem esse elemento, esse pilar, que o arquiteto que preferiu, em vez de deixar para dentro, externalizar, mas não funcionam como brise, são pequenos elementos. Até assombrei um pouco, mas não ajuda tanto assim, né? Mas a gente vê todas as fachadas iguais, e tudo muito dependente do ar-condicionado, né? Totalmente dependente do ar-condicionado. E Brasília? Brasília, a gente vê esses grandes blocos prismas envidraçados, sem cuidar da questão da orientação solar, sem nenhum cuidado da orientação solar, né? E dependentes do ar-condicionado também. Isso acontece aqui nesses prédios que a gente vê do Ministério, tudo bem? E aqui a gente vê também nas superquadras, os edifícios sem nenhum critério quanto à orientação solar. Então, como esse edifício está orientado dessa forma e esse edifício está aqui? São tudo edifícios habitacionais, a princípio, né? E todos com orientações completamente diferentes. Como pode isso, né?
Mas o Niemeyer aqui estava numa situação cômoda, não estava muito preocupado, está tranquilo que o ar-condicionado aqui resolve todos esses problemas. Então, após Brasília, muitos arquitetos foram por esse caminho, né, acreditando que a arquitetura poderia ser resolvida através de meios mecânicos. Em 1973, na verdade, na década de 70, né, o porém dessa história toda é que a gente teve uma grande crise internacional do petróleo. Na década de 70, a gente teve 2 crises do petróleo. Isso fez com que os governos e as pessoas começassem a se preocupar com a questão energética, viu? Não, a energia pode acabar, a gente tem que economizar, senão vai faltar. Então, a arquitetura também precisou ser repensada, os arquitetos precisaram ver a arquitetura de uma outra forma para economizar energia, não depender só de meios mecânicos, né? Ter uma arquitetura mais passiva, mais adequada ao clima. Entre a década de 70 e 80, a gente tem bons exemplos de arquitetura adaptada ao clima, né? Com essa busca de adaptação ao clima. Eu botei aqui um dos principais arquitetos, um expoente nesse sentido, que é o arquiteto Lelé. Ele projetou os edifícios, né, os hospitais da rede SARA. Aqui a gente vê em Brasília, em 1975, e aqui a gente vê já nesse século, né, atual, no Rio de Janeiro. Mas por que eu coloquei o Lelé aqui? Por que eu chamei a atenção para ele? Que todos os projetos dele abusava do sombreamento, da ventilação natural, vegetação, ventilação vertical, utilizava muito isso. Aqui na SARA, do Rio de Janeiro, no Hospital da Rede SARA, a gente vê esses elementos dos sheds, né, funcionando para a saída do ar quente, para ter acesso à ventilação natural também, para controlar a radiação solar direta. Tem aqui ventilação no subsolo também. Então, ele usa uma série de estratégias para adequar a edificação ao clima. E se a gente for ver, por exemplo, o mesmo edifício, né, o mesmo hospital da Rede SARA em Salvador, esses elementos que ele utilizou aqui, os sheds, vão ter outras características adaptadas ao clima local. Aqui é um exemplo de uma casa também experimental, que durante a década de 80, 70 e 80, né, teve algumas casas experimentais construídas. Essa aqui eu coloquei porque eu gosto bastante, que eu consegui tirar essa foto, hoje é bem difícil, eu demorei para achar essa casa em Porto Alegre. É uma casa feita pelo professor Enio Cruz da Costa, ele já é falecido, né? Ele construiu 2 casas dessas, e uma dessas casas, não iguais, né? Cada casa diferente. Mas essa casa aqui ele utilizou a parede trombe, que são essa área envidraçada com a parede preta ali, né, dentro para absorver o calor e para esquentar esse ar e levar para o interior da edificação. Aqui até é curioso, né, a edificação. Se a gente pegar aqueles edifícios do estilo internacional, eles usam vidro, mas teoricamente não é para esquentar a edificação, mas é o que acontece também, né? É um grande acumulador de calor, que nem aqui. Bom, aqui ele usa a parede trombe, então, para esquentar a edificação, usa efeito chaminé, usa aqui também ventilação no subsolo, todas essas questões, né? Aqui, ó, aqui dá para ver, né, a ventilação no subsolo. Já no século XXI, a atualidade, a gente também tem alguns exemplos interessantes, né? Mas vamos começar por partes. No século XXI, o que a gente tem? No Brasil, a gente teve uma crise muito grande de abastecimento de energia elétrica, né? Teve os apagões ali no ano 2001, 2002, escassez de chuva, né? Um problema muito grave. Teve também, a partir disso, né, teve a lei da eficiência energética, né? Como teve essa escassez de energia, houve a preocupação também de ter mais economia de energia. Então, teve o governo federal elaborou, né, essa lei da eficiência energética para tentar diminuir esses problemas do consumo de energia. Depois teve a edificação, teve a criação do Procel Edifica, que um tempo depois gerou a etiquetagem das edificações. Desculpa, aconteceu alguma coisa aqui. Tá. A etiquetagem das edificações. Teve uma série de normatizações também. Aqui, por exemplo, em 2005, teve a NBR 15220, né, que trata do desempenho térmico de edificações de interesse social, tem o zoneamento bioclimático brasileiro. Em 2013, a 15575, também que trata do desempenho das edificações. Em 2013, teve a proibição de venda de lâmpadas incandescentes. Na verdade, durante todo esse período aqui, no início dos anos 2000, teve essa preocupação muito grande também de incentivar o uso de lâmpadas fluorescentes compactas, né, e parar de usar as incandescentes.
Então, uma série de medidas foram tomadas para que as edificações fossem mais eficientes. Também nesse período teve algumas casas experimentais, eu só separei duas aqui para ilustrar. A Casa Eficiente de Florianópolis, construída em 2006 na Universidade Federal de Santa Catarina, e a Casa E em Porto Alegre, 2009, na URGS. Essas duas edificações aqui têm estratégias semelhantes, né? As duas têm sombreamento, aqui tem aparece uma pequena varanda, né? Aqui também tem elementos de controle solar. Essa aqui tem pintura branca, tem telhado verde. Aqui iluminação zenital, quer dizer, iluminação zenital não, desculpa, a saída de ar quente aqui por cima. Essa edificação também utiliza ventilação pelo subsolo. Elementos aqui para ter acesso à radiação solar, ou para esquentar a água, ou para gerar energia. Então, uma série de características para adaptação ao clima, né? Além de uma boa orientação solar, que é um básico, né? Já em 2015, foi criada a Associação Casa Passiva Brasil, né, em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, com 20 sócios fundadores. O que esse conceito, o que a Casa Passiva Brasil quer fazer, né? Ela estuda a adaptação do conceito Passive House ao clima brasileiro, ao clima principalmente aqui no sul do Brasil, talvez para todo o Brasil, não sei, mas o foco é mais o sul do Brasil. O conceito Passive House, né, que trata a minha tese, ele foi desenvolvido na Europa no final da década de 80, então ele foi desenvolvido para países de clima frio. E ele visa um elevado conforto e baixo consumo de energia, basicamente isso, né? Basicamente essa a ideia desse conceito. Para fazer isso, ele utiliza 5 princípios principais, além das estratégias passivas básicas, além de ter uma boa orientação solar, elementos de controle solar, tudo isso, ele usa esses 5 princípios aqui. O isolamento térmico da envoltória, aqui só vou falar bem brevemente, né? Janelas de melhor qualidade, um sistema de ventilação mecânica de baixo consumo de energia, estanqueidade, controlar a entrada e saída do ar e da umidade, né? E controle das fontes térmicas para minimizar as perdas e ganhos de calor. Esse conceito já tem alguns estudos na região sul do Brasil. Aqui são estudos feitos na minha tese, eu só vou falar desses valores, né? A demanda energética tem uma redução, chega a ter uma redução entre 55% a 83% de energia, e o desconforto térmico tem uma redução entre 73% e 86% de energia. Isso mantendo altos níveis de conforto, né? Mantendo a edificação sempre entre 20 e 26 graus relativamente. Essa é a ideia do conceito, né? Deixar a temperatura interna entre 20 e 26 graus. Isso também foi testado em edificações de interesse social e também tem um desempenho muito semelhante a esses que eu falei aqui em cima. O conceito é amplamente utilizado no mundo, a gente tem mais de 100 mil edificações construídas, a gente vê que foca mais aqui na Europa, né, onde nasceu o conceito, e nos países frios, e já tem alguns países de clima mais quente, né, utilizando esse conceito. É bastante discutido ainda no meio acadêmico, né, tem gente que critica muito usar um conceito, adaptar um conceito para clima frio para o clima quente, mas eu já sou da opinião que tudo tem que ser testado, experimentado, e a gente sempre aproveita alguma coisa, né, então eu sou mais dessa opinião que tudo é possível aproveitar e aprender. Bom, aqui, ó, cada ponto desses é uma edificação Passive House. Então, quem quiser pode acessar esse link, depois eu posso deixar disponível, vocês podem clicar e ter acesso a essas edificações. Na América Latina, a gente tem edificação Passive House no México, no Chile, está sendo construída na Argentina também, e no Brasil, construída em Natal. Bom, mas de forma geral, como é que está sendo desenvolvidos os nossos projetos, né, atualmente? Como que estão os nossos projetos hoje, né? Aqui eu coloquei uma imagem de um edifício em Londres, que não é, eu sei, o tema aqui é o Brasil, mas isso se repete também aqui na nossa arquitetura. E esse prédio aqui foi construído de uma forma curva, refletindo todo o sol aqui no ambiente do entorno dele, ó. Dava até para fritar ovo. Esse prédio ficou bastante conhecido, né, na mídia toda, foi bastante divulgado, né, infelizmente por um aspecto negativo. Então, atualmente a gente tem o uso desproporcional e inadequado do vidro. Isso é uma avaliação minha, né, como esse exemplo aqui. Depois, para minimizar esse problema, né, foi utilizado os brises para não ter mais esse problema de reflexão, que custou muito dinheiro colocar esse vidro, esses brises todos, porque foi feito algo
como se fosse um puxadinho, né? Não foi previsto desde o início do projeto e teve que adaptar ao projeto que foi feito, né? Daí a gente pensa, bom, mas isso é em Londres, né? Aqui no Brasil a gente não vê tanto isso. Aqui eu tenho um exemplo em Porto Alegre, uma edificação mesmo pequenininha, ó. Mas aqui quando eu passei por aqui, né, me incomodou bastante esse reflexo. Em Foz do Iguaçu, aqui também tem bastante, né? Aqui na Avenida Paulista, mesma coisa, ó, esse lado era para estar todo sombreado, ó, mas não. Aqui em Lisboa, Portugal, também, ó, no lado até interessante, tem um edifício que tem esses brises, e daí a gente não tem esse problema. E aqui em Aveiro, Portugal também. Então, o vidro está sendo usado de uma forma geral, de forma inadequada, né? Isso, as imagens aqui mostram isso. A gente também vê esses exemplos, ó, de usar o vidro de forma horizontal na cobertura, isso é muito frequente. Aqui é uma imagem que eu estou usando de um shopping, Paris, o nome, em Cidade Leste, que fica no lado de Foz do Iguaçu, mas foi porque eu consegui a foto. Em Foz do Iguaçu também tem muito isso, né? Tem essas grandes áreas envidraçadas para iluminação zenital. Funciona muito bem para iluminação zenital, só dá o efeito estufa aí dentro, né? Fica insuportável de calor e se gasta muito com ar-condicionado. O que aconteceu com esse projeto? Eu tirei foto já imaginando que ia acontecer isso, ó. Tempo depois, ó, foi maior parte dos vidros foram cobertos para deixar uma pequena parcela para entrar um pouco de luz natural ainda, né? Mas se percebeu que não era possível, né? Não era possível suportar isso. Hoje também a gente ainda continua com dependência excessiva do ar-condicionado. Eu gosto muito dessa imagem aqui, eu até uso bastante ela, né? Porque aqui, ó, mostra uma mesma edificação, edificações do projeto Minha Casa Minha Vida, em Uberlândia. Ela feita num sentido, numa orientação, e quando vê aqui, a mesma edificação aplicada em outro sentido. Então, quer dizer que a questão da orientação solar não tem importância nenhuma, porque aqui tinha, ó, total condições de fazer a orientação solar que pudesse. Mas não, aqui tem de um lado e o outro foi carimbado de outro lado. Quer dizer que a questão da orientação solar aqui não tem importância nenhuma, pelo menos é isso que passa, né? A gente continua usando muitas fachadas iguais, envidraçadas. Esse aqui é do século passado, não é desse século, né? Mas também tem muitos edifícios atualmente que a gente vê todas as fachadas iguais, norte, sul, leste e oeste. Nesse caso aqui em Porto Alegre, a gente vê muito uso de vidro, e para controlar o excesso da radiação solar é utilizado cortinas, né? Utilizando cortina, dá o efeito estufa ali dentro também, né? Precisa usar o ar-condicionado. Como fechou com cortina, tem que ligar a luz artificial também para iluminar o ambiente. Então, é uma série de fatores que não são pensadas e que acabam fazendo com que a arquitetura seja muito consumista de energia, né? Estima-se que o consumo de energia elétrica por ar-condicionado no Brasil tenha aumentado cerca de 237% entre 2005 e 2017. É um número bem grande, mas olhando a forma com que a gente está fazendo os projetos de arquitetura, a gente entende um pouquinho o porquê desses números, né? Bom, considerações finais. Aqui eu mostro uma imagem das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Quem quiser conhecer, né, eu aconselho, pelo menos uma vez na vida é interessante estar ali, né? É uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Aqui é uma foto muito bonita, né? Muita água em abundância, bem legal. Mas não é sempre assim, né? Às vezes a gente vê esse cenário aqui, ó, pouca água, né? Não tem, às vezes tem escassez de água. Até é uma característica natural. Muitas vezes tem períodos de escassez, né? De estiagem. Acontece. Essa foto aqui é de junho de 2021. Ó. Foi essa semana que até mandaram por WhatsApp. Eu aproveitei e coloquei nessa apresentação que eu achei bem impactante, ó. Como tá ali o nível da água hoje aqui em Foz do Iguaçu. Então, o que quero falar com isso? Que os recursos naturais, eles não são infinitos, né? Que a gente tem que cuidar, a gente tem que economizar energia para não consumir também tantos os recursos naturais e preservar mais o meio ambiente. Essa é a ideia, né? Se a gente for ver, ó, aqui as matérias desses últimos meses. Falta de chuva pode levar à crise energética no Brasil, alertam especialistas. Isso a maio de 2021. Aqui, fevereiro de 2021, texanos reclamam de contas de energia exorbitante. No Texas teve um problema de frio excessivo, né, e deu problema no abastecimento de
de energia, muita gente não conseguiu esquentar as casas, teve muitas mortes em função disso, né? Porque as casas são dependentes de meios artificiais para manter elas aquecidas, né? Após tempestade, moradora do Texas recebe conta de energia elétrica de R$53 mil. Então, esse é um cenário que a gente está vivendo atualmente. Não é nem os anos 2000 e nem a década de 70 que eu mostrei. É hoje, é semana passada, essa semana, na verdade, né? Então, é uma preocupação que a gente tem. Atualmente, no Brasil, as edificações consomem ali em torno de 50% de toda a energia produzida, e no mundo é muito parecido com isso, né? A gente precisa conhecer as experiências que a gente teve anteriores na arquitetura para propor novas soluções e também não abandonar as soluções antigas que já funcionavam, né? A gente precisa aprender com o passado, não só evoluir, né? Não só andar para frente sem olhar para trás, né? A gente precisa ver o que aconteceu de bom e tentar usar isso, né? Aqui tem um exemplo para ilustrar. Tem uma parede, uma janela em Olinda, no século 17 ou 18, por ali, e aqui uma janela atual. Daqui a pergunta é, será que a gente evoluiu, né, na arquitetura? Será que a gente regrediu? Qual que será me proporciona maior conforto, né? Será que é essa? Será que é essa? Qual que consome mais energia? Essa aqui, com certeza, aqui não tinha ar-condicionado, aqui eu tinha que ter uma arquitetura boa. Aqui eu tenho ar-condicionado, né? Então, qualquer coisa, eu uso ar-condicionado. Esse é um problema, né? A nossa arquitetura está dependente desses meios artificiais. Estudando o histórico, a gente percebe que a arquitetura sempre teve uma relação íntima com a questão de energia. Como assim? Quando a gente tem disponibilidade de energia, a arquitetura fica negligente. A arquitetura fica assim, por exemplo, né? Nossa, eu só estou criticando essa janela aqui. Mas é porque tem a foto aqui. Então, a arquitetura fica assim, negligente, alheia ao clima, né? Quando a gente passa por apertos de escassez de energia, o que a gente faz? A gente volta para uma arquitetura mais consciente, mais preocupado com as questões ambientais e energéticas, porque se eu consumo muita energia, eu estou consumindo muito o meio ambiente, tem que ter mais hidrelétricas, tem que ter mais termoelétricas, tem que ter mais, mesmo que seja energia eólica ou painéis fotovoltaicos, tudo isso também agride o meio ambiente, né? A arquitetura precisa ser flexível, né? É interessante que a gente não dependa sempre desses meios artificiais para ter conforto. A gente precisa que a arquitetura também sobreviva sozinha, sem depender de equipamentos para esquentar e resfriar. A gente pode usar esses equipamentos, claro que sim, mas não pode ser dependente deles, né? A gente não pode, a nossa vida toda está dependendo desses equipamentos. A gente tem que ter a liberdade de, quando ter escassez de energia, ter conforto sem depender tanto dessa energia. A população mundial está crescendo, né? Os países também estão se desenvolvendo. Cada vez mais as pessoas querem ter conforto. E para ter conforto para todo mundo, a gente tem que economizar energia fazendo uma arquitetura mais consciente. É o único jeito. Qualquer edificação deve ter como premissa básica, né, de projeto, a vinculação com o clima. É isso mais ou menos que eu falei, né, da arquitetura flexível, né, sem depender dos meios artificiais. Para finalizar, eu coloquei essa frase do professor e arquiteto Hélio Pinon, espanhol, né? Ele fala assim: se a arquitetura, por definição, não atende aos problemas da realidade, não é arquitetura. Então, por que eu coloquei essa frase? Porque eu entendo que um dos principais problemas da sociedade atual é a questão energética e é a questão ambiental. Então, se a gente não fizer uma arquitetura que responda a esses problemas da realidade, no mínimo, essa arquitetura é contestável, né? Dá para se contestar uma arquitetura com excesso de vidro, que não valoriza a orientação solar, que não tem um elemento de proteção, que usa muito ar-condicionado, né? Então, essas questões a gente tem que sempre pensar. Bom, aqui eu deixo as referências, eu não sei, espero que a apresentação tenha acontecido bem, eu estava um pouco preocupado, se vocês estavam vendo a apresentação, né, que antes da apresentação deu uma caída na minha internet, mas aqui eu tenho as referências, as principais referências que eu consultei para fazer essa apresentação, tem mais, mas aqui são as principais, para quem quiser depois ver, né, consultar, e muito obrigado. Qualquer coisa eu tenho contato aqui também, né. Espera aí, agora tem que ver como para o compartilhamento. Aqui. Sim. A gente entende que quem está palestrando fica, agora já vai dar para relaxar e para a gente conversar aí no chat. Mas, enfim, as pessoas estão
colocando aí muito boa a sua aula e tem alguns questionamentos. Professora Anneli, você quer começar aí? Tem algumas perguntas com relação às falas do professor? Bom, tô lendo aqui no chat, no bate-papo, tem uma pergunta deixa eu voltar que eu me perdi, da Franciele, e ela comenta o seguinte: para estas edificações com uso de vidros de forma inadequada, quais intervenções são possíveis sem ter que pôr abaixo? E por que, mesmo sabendo que não funciona com eficiência, continuam usando essa quantidade exorbitante de vidros? Bom, antes, primeiro, sem por abaixo, né? Isso. Teria que ver cada caso, teria que ver a orientação solar, se tem a incidência direta de radiação solar ali, se é preciso ter um sombreamento ou não. Sempre a gente pensa em proteger externamente para que a radiação solar não passe pelo vidro e não dê o efeito estufa. Então, se der, proteger por fora. Se não der, vai ter que proteger por dentro, vai ter que ser cortina ou alguma película, alguma coisa assim, mas são elementos que não são tão eficientes, né? Então, essa seria a primeira solução. Se der, algum elemento de proteção solar externo. Se não der, infelizmente, uma película ou elemento de proteção interno, como cortinas e persianas, que não é o ideal. Por que as pessoas gostam tanto desses elementos? Ela perguntou depois. Ela colocou aqui, deixa eu ver, só um E momento. mesmo sabendo que não funcionam, por que continua sendo usada? Isso. Então, isso é uma característica, eu acho que é uma cultura imposta para a gente, que a gente vê filmes, a gente vê propagandas de coisas modernas e tudo está vinculado a edificações envidraçadas. Então, se a gente sair, caminhar por ali e perguntar, como tu imagina a cidade moderna? Como tu imaginaria o centro da cidade moderna? Seria bom demais se tivesse edifícios envidraçados, modernos, bonitos, né? Então, as pessoas ligam muito a ideia de envidraçado a moderno, a ter luz natural, a ter uma arquitetura limpa, clean, né? Eu acho que é mais por essa parte. E a gente tem muita pressão no mercado, né? A indústria do vidro, ela se aproveita muito disso, daí fala que está lançando vidro que tem alto fator de proteção, legal, ótimo, mas não se compara com uma alvenaria, com um elemento de fechamento opaco, né? Então tem essas questões. Teve uma vez que eu estava falando com um senhor sobre vidro, e eu estava assim, falando muito mal do vidro, né? Eu critico muito o vidro. Tá. Eu estava falando assim, várias questões, dando várias opiniões sobre isso, que não era bom e tal e tal. Daí no final da conversa ele falou assim para mim, mas é tão bonito o vidro. Daí, tipo, tá bom. Então tem muito isso, eu acho que tá muito da nossa cultura, né? A gente precisa mudar essa cultura de achar o vidro um elemento tão bonito, uma arquitetura clean, limpa, né? Os elementos de controle solar são muito bonitos, não sei se vocês acham também. Eu acho que valoriza muito a arquitetura e vincula muito com a questão climática, né? Imagina eu vou fazer um prédio ali na região norte do país, eu vou ter que pensar no norte, no sul, porque tem muita incidência solar, no leste e oeste também, aqui já no sul, mais para o sul, eu vou ter que pensar mais no norte, né, no oeste bastante também, mas o sul não vai ser tão importante, então vai ser muito diferente a minha arquitetura aqui do que do norte. E já quando a gente tem essa arquitetura toda envidraçada, infelizmente ela se torna um padrão, né? Mas tem algumas notícias em Nova York, por exemplo, o prefeito há um tempo atrás estava tentando ter uma lei lá para impedir a construção de novos edifícios envidraçados, por exemplo. Então tem isso, mas eu acho que está muito vinculado à questão do vidro ao gosto popular, né? É bonito e a gente abre uma revista de arquitetura elogiando muito o vidro, elogiando essa arquitetura, e as pessoas querem isso, né? Mas a gente tenta mudar aos poucos esse conceito, né? Bom, tem outra pergunta do Sérgio Antônio, e ele pergunta se a arquitetura passiva não tem a mesma definição de arquitetura sustentável. A arquitetura sustentável, ela tem um caráter mais universal, mais abrangente, né? A arquitetura passiva é como se fosse a arquitetura bioclimática, é aproveitar o clima a nosso favor para manter o ambiente em conforto, numa temperatura agradável, sem usar meios artificiais. Isso é uma arquitetura passiva, mas eu posso usar na arquitetura passiva, por exemplo, uma parede de concreto ou um telhado altamente tecnológico, por exemplo, né?
Só que isso talvez não seja sustentável. Para eu fazer o concreto, eu vou estar gastando muita energia para fazer o concreto, talvez estou puxando esse concreto, trazendo de um lugar muito longe, trazer esse concreto de um lugar longe está gastando combustível, está usando estradas, tudo isso está influenciando numa arquitetura que não seja tão sustentável. Se eu estou usando na minha arquitetura passiva um vidro também muito bom, de muita qualidade, vai deixar talvez a minha arquitetura com menos consumo energético, mas o processo de fabricação desse vidro e esse vidro até chegar à minha edificação, talvez tenha consumido muita energia. Então, essa é a diferença. Talvez minha arquitetura possa ser passiva, mas talvez não seja tão sustentável assim, porque tem muita energia incorporada nela, né? Basicamente, isso. Bom, aqui tem um comentário só, continuando da Franciele, que ela comenta que ela mora em Campo Grande, né, em Mato Grosso. E aqui ela fala que tem muitas varandas e sacadas, brises e poucas fachadas de vidro. Em Campo Grande tem um trabalho, eu acho, de mestrado ou doutorado feito só sobre varandas, né? Em Campo Grande, se eu não me engano. Bem interessante. É verdade. Professora Ana Karina. Teu áudio, Karina. Contribuindo aí nesse raciocínio que o professor Egon está colocando, né, com relação ao vidro, isso passa também muito pela questão do esclarecimento. Nós temos aí atualmente, principalmente no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, campanhas em relação aos profissionais para que os arquitetos sejam profissionais mais pé no chão. Então, nós ainda não somos profissionais que a sociedade nos acha essencial, embora o que todo ser humano tem que ter na vida, pelo menos, deveria ter, seria uma casa, a sua habitação, para onde voltar. Obviamente que a gente sabe que as desigualdades sociais faz com que alguns não tenham, mas a importância de se ter uma boa arquitetura não tem a ver com o padrão de arquitetura que você produz. Então, o vidro, ele, de certa maneira, ele traz, sim, essa possibilidade de entrada de luz natural, mas muitas vezes isso é tratado de uma forma errada. O vidro é usado de uma forma inadequada, né? E, mesmo às vezes, com uma boa consultoria nesses edifícios que são onde o vidro é bastante usado, muitas vezes não dá jeito. Então, vem a expressão, como foi colocada aí no chat, né? Alguma coisa tem que ser colocado abaixo. E, muitas vezes, também, isso é muito comum, que a gente chama da autoconstrução. Você faz sem nenhuma orientação técnica, você vai às lojas de material de construção e você escuta lá aquele diálogo o mais superficial possível sobre as potencialidades de um material. Você leva para casa, coloca aquilo no seu... Isso, assim, falando da arquitetura residencial, unifamiliar. Não estou levando nem isso aí a uma escala bem maior. A gente tem, inclusive, produção no Brasil, você citou um exemplo do Minha Casa Minha Vida, a cidade de Macapá ela tem o maior objeto do Minha Casa Minha Vida, que é o conjunto Macapaba, são 20 mil unidades, e não é uma arquitetura adequada à região. Então, não tem vínculo com a identidade dos moradores, e isso deixa os ambientes desconfortáveis. Então, o vidro é um dos elementos que mostra para a gente que as nossas práticas profissionais elas precisam se tornar, vou usar uma palavra que talvez não seja, mais acessíveis e mais populares. Nós precisamos, enquanto profissionais, estar mais presentes para as camadas, né, camada C, né, e também para os programas sociais. Então, o desenho de uma boa arquitetura passa também pela escolha de materiais adequados. E o vidro ele tem sido aí esse grande problema, né, tanto no aspecto externo, quando o professor mostra aí a questão do reflexo que o vidro causa, quanto para quem está dentro. A gente passeou aí, deu para a gente uma oportunidade especial de passear aí pela arquitetura, né, ao longo dos séculos, e a gente vê quantas estratégias existem e quanto já não se tem feito, e até erros que a gente poderia ser evitado agora, e erros que a gente vê ser tratado de uma forma, assim, vamos dizer, mais contemporânea, erros antigos.
lá no slide 49, quando você mostra lá que o edifício ele muda, né, que você diz lá, sai o beiral, entra a platibanda, e aí você mostra, tem 2 desenhos, no de baixo você mostra, inclusive, ventilação pelo porão, por baixo. Então, assim, quanta coisa já não foi feita? Eram as mais adequadas? Cada região tem que ter as suas estratégias bem escolhidas. E o vidro ele tem sido usado como um vilão, não como um aliado do bom desenho de arquitetura. E isso tem que ser muito refletido, porque você pode ter uma edificação e, se ela for inadequada, você vai passar para o resto da vida em algo desconfortável e, muitas vezes, com um custo de manutenção e de energia alto, quando você acha que está tendo algo elegante. Então, era mais ou menos nessa linha aí. Perfeito, professora. Bom, aqui tem um comentário da Letícia. Isso tem bastante também. Isto poderia iniciar também na hora do aval da prefeitura de cada região, né? Os arquitetos devem estar preparados. Tem um comentário e pergunta da Marcela, e ela fala: parabéns pela excelente palestra. Entendo que o uso do vidro seja uma questão que já faça parte da prática profissional de muitos colegas arquitetos. E é uma situação difícil de mudar esse pensamento. Minha pergunta é com relação à academia. Como o senhor vê a integração das disciplinas de projeto com as disciplinas de conforto ambiental? Eu acho que cada curso de arquitetura tem trabalhado de forma diferente. Na Unila, infelizmente, a gente não tem essa integração. A gente tem os projetos arquitetônicos e tem disciplina de conforto ambiental isolado, e até poucos créditos. Até depois queria saber quantos créditos são aí. A gente tem, na arquitetura, 2 créditos para conforto térmico, 2 para lumínico e 2 para acústico, e depois tem 1 crédito para o professor de física em todas essas, né? Conforto térmico, acústico, lumínico. Mas não tem essa integração, né? E muitas vezes o professor de conforto, às vezes ele não é tão bem visto assim, né? Porque, por exemplo, aqui a gente está falando do vidro, e tem gente que gosta muito do vidro. Então, acaba dando alguns conflitos, né, sobre essa questão. Eu lembro uma vez falando com um professor, eu estava falando sobre o vidro, inclusive, né? Eu acho que foi o vidro, sobre o uso de ar-condicionado e vidro. E esse professor falou para mim, ele era um professor de projeto de uma universidade lá, e ele falou assim para mim, não, eu uso vidro sim, uso da forma que eu achar melhor. Hoje a gente tem vários vidros com qualidade, e depois eu resolvo com ar-condicionado. E eu acho que a arquitetura boa é assim mesmo. Então tem muito essa cultura, né? Na Unila, infelizmente, não tem essa integração com conforto ambiental, mas eu sei que tem outros cursos de arquitetura no país, né, que tem mais integração, né? Muitas vezes tem um projeto vinculado com a disciplina, né, de conforto. Eu não sei como é que é ali na Unifap, né, se é diferente, mas infelizmente na Unila ainda não tem essa integração. Bom, esse é o recomendado, né? Então, na Unifap, hoje, pelo menos, eu sou professora de projeto arquitetônico, professora Anelia, professora de conforto ambiental. Então, nós sempre dividimos as disciplinas exatamente para que o aluno tenha a oportunidade, ao exercitar a prática de projetar, usar lá todos os preceitos do conforto ambiental, que deve ser assim, né? Não só com conforto, mas com a questão de sistemas estruturais. Alguns cursos já é da própria matriz a interdisciplinaridade, outros fica por conta do próprio projeto para cada semestre ou projeto entre alguns professores de algumas disciplinas. Ainda não faz parte, é recomendado, mas ainda não faz parte, ainda não é do nosso projeto político do curso, a interdisciplinaridade. Mas deveria ser assim, não tem como ser diferente para ser uma boa prática de projeto. Tem, às vezes, preconceito, né, na área de conforto, porque é considerado uma área um pouco mais técnica, né? Então, às vezes, se tem um pouquinho de preconceito. Tem uma admiração também,
porque hoje essa área é uma área valorizada, querendo ou não, a gente vê vários projetos premiados no mundo, todo leva em consideração essa parte da adaptação ao clima, mas, por exemplo, uma vez aconteceu comigo, de um professor de outra área usar o termo conforteiro, né? Ah, tu é conforteiro. E eu senti que foi de uma forma meio pejorativa, né? Então tem isso, né? Nos próprios cursos de arquitetura, na própria academia, existem várias áreas que às vezes tem uma certa dificuldade de conversar, né? Cada um olha talvez um pouco demais para o seu umbigo e não consegue compartilhar o conhecimento, né? Deixa eu agradecer um pessoal que está presente aí, que eu vi. Pode agradecer. Eu conheço aí. Obrigado a presença da Fátima, Braulio, Gilmar, eu vi o José também por aí. Opa, tem o Henry também. Tem bastante pessoal da Unila. Obrigado pela presença e desculpa por aqueles que eu não estou conhecendo, né? Assim, às vezes, por a Lorraine também. Obrigado pela presença, pessoal. Obrigado também pelas perguntas aí. Infelizmente, hoje, nessa vida virtual, a gente acaba, muitas vezes, não vendo, né, as pessoas, assim, tem dificuldade, às vezes, de lembrar só pelo nome. Mas obrigado pela presença aí. Obrigada, pessoal. Realmente, a gente agradeceu no início, a gente vai agradecer aqui novamente no final. Inclusive, a gente gosta no final que todo mundo abra suas câmeras para a gente bater um print das recordações. Mas tem uma última pergunta aqui da Roberta. A Roberta é nossa aluna, e ela falou: me surgiu um questionamento. O que fazer em relação às cidades que mesmo com as estratégias passivas de resfriamento térmico, não conseguimos alcançar o conforto em relação ao calor na maior parte do ano? Bom, eu não sei se entendi perfeitamente a pergunta, eu vou ler de novo. O que fazer em relação às cidades que, mesmo com estratégias passivas de resfriamento térmico, não conseguimos alcançar o conforto em relação ao calor na manhã? Não, então, a arquitetura, ela tem que ser usada para minimizar a maior parte possível o uso de elementos artificiais, né, para condicionamento térmico. Se não tem outro jeito, se a gente usa várias estratégias, tenta fazer uma arquitetura o mais adequada possível ao meio, né, e não consegue mesmo assim a ter esse conforto ideal, daí a gente usa minimamente esses elementos artificiais, né? Pode ser ar-condicionado, pode ser algum desumidificador, talvez se a umidade for muito grande, alguma coisa assim, né? Então eu não sou contra a usar os meios artificiais, né? Eu sou a favor de ter uma boa arquitetura para usar o mínimo possível esses elementos e não ser dependente deles, né? Então, eu acho que seria mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi a pergunta também. Acho que sim, é bom. Só Uhum. lembrando também, eu acho que uma coisa importante, se fala muito sobre aquecimento do planeta, aumento de temperatura. O que nós sentimos aqui na nossa cidade, isso já foi fruto de pesquisa, é que nós temos um hábito, né, de estar em ambiente com o ar condicionado, usando uma estratégia de estar sempre sob o ar refrigerado. Quando a gente vai para a temperatura ambiente, mesmo nós que somos da região, via de regra, não nos sentimos confortáveis. Então, nós dizemos que muitas vezes é o edifício, quando o conforto já vem de um hábito. Há muito tempo que nós estamos habituados assim. Então, dificilmente hoje, mesmo que a gente use as boas estratégias da arquitetura, ainda assim muitos vão ter a sensação de desconforto, porque a gente nunca vai chegar a uma temperatura abaixo da temperatura que nós temos média. Aqui no inverno, em dias extremamente chuvosos, né? Bastante chuvosos, e o que a gente chama de inverno, o mínimo, e isso é raro, que nós chegamos aqui de temperatura é 21 graus. E é raro durante o ano. Então, é sempre acima disso, uma média de 23, 26, 27, e dependendo da época do ano. Então, dizer que a gente vai ficar confortavelmente, isso varia com o teu hábito, né? O hábito que tu tens com relação à temperatura ambiente. Tem o professor Lamberts, né, que ele sempre fala nas palestras dele que hoje a gente está viciado em ar-condicionado, né? A gente já cresceu
em ambientes com ar-condicionado. A gente sai de um ambiente com ar-condicionado, vai para um veículo com ar-condicionado, vai para o shopping com ar-condicionado, vai para a escola com ar-condicionado. Então, a gente está viciado. Nas pesquisas dele, ele comenta, nas palestras, né, que tem feito medições em algumas casas e jovens, adolescentes, usam, às vezes, o ar-condicionado na temperatura de 17 graus. E isso já é uma temperatura que eles consideram confortáveis, né? É confortável. Então, tem essa questão, né? A gente está viciado com ar-condicionado. Eu aqui ligo muito pouco o ar-condicionado, viu? Eu só ligo quando está extremamente quente, porque o meu apartamento aqui é bem orientado, no norte, tem um sombreamento também no verão. Então, eu ligo de vez em quando, no calor muito intenso, e a maior parte das vezes eu uso o ventilador, mas é que eu sou também acostumado com isso, né? Talvez outra pessoa preferiria usar mais o Necessidade, né? ar-condicionado, né? Eu Sim. acho que ainda não sou viciado. Então, pessoal, acho que não temos ainda perguntas no chat. Eu acho que a pergunta da Fátima já foi respondida, porque ela está perguntando sobre a prática da arquitetura passiva. Não seria uma estratégia para adaptação às mudanças climáticas? Então, eu acho que Eu acho que sim, né? A arquitetura ela tem que ser consumir menos energia e para degradar também menos o meio ambiente, né? Isso com certeza vai ajudar também nessas questões das mudanças climáticas, né? Acho que Teve mais um. bastante. professora Ana Karina. Sim, temos mais um comentário. Leia aí, professora Nelly, no chat da Marcela. Sim, a Marcela Encerrar. respondeu. Obrigada pela resposta. Temos que continuar na luta por melhores edificações e preocupados com o bem-estar do ser humano e não somente com as questões estéticas que contribuem muitas vezes para o elevado consumo energético. Verdade. Então, acho que chegamos ao final dessa jornada. Gostaríamos imensamente de agradecer ao Egon pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma noite de muitas trocas. Já sinta-se parte, né? Mesmo estando na fronteira sul, aqui do ambiente do Habitar Amazônia, estamos na fronteira norte brasileira. E sinta-se parte já do nosso trabalho. Espero que a gente possa contar contigo em momentos futuros. Sempre se tem muita curiosidade a respeito da Amazônia, a respeito da arquitetura, do conforto ambiental na Amazônia, e é isso que a gente vem desenvolvendo aqui. Então, te agradecer imensamente. Eu também gostaria de agradecer pela participação, de estar aqui conosco. Então, em nome da equipe Habitar Amazônia, muito obrigada. Gostaria também, antes de finalizar, de deixar a palavra para o professor e encerrar, né, de costume, tirar nosso print com os participantes, que vocês não esqueçam de assinar o Google Forms, que a gente passou o link, né, para obtenção do certificado. Relembrando que amanhã, dia 11, às 17 horas, vai ter a palestra de encerramento sobre arquitetura tropical, com o professor Alejandro Rios, do Peru, e o professor John Hurt, dos Estados Unidos. Então, eles vão estar aqui conosco no dia de amanhã. A nossa equipe deixou o link de inscrição aí também no chat. Então, quem quiser participar, pode se inscrever. Para nós vai Já pode ser fazer a inscrição, né? isso. E também convidar para vocês seguirem o Habitar, né? A gente está com futuros eventos aí programados no Instagram, no Facebook e principalmente no YouTube, porque é por lá que a gente quer realizar nossos próximos eventos. Então, a gente precisa, infelizmente, chegar ao mínimo aí de seguidores para conseguir ter algumas ferramentas do YouTube. Então, a gente já deixou também o link do YouTube aí no bate-papo, para que vocês possam se inscrever no canal. Inclusive, todas as palestras da primeira jornada acadêmica de conforto ambiental estão sendo colocadas no YouTube, para quem quiser, né, reassistir depois, ou teve alguma dúvida, enfim, vai ficar lá no YouTube para que vocês possam assistir depois. Tá bom? Então, professor? Opa, então agradecer, né, o convite de vocês.
Agradecer também, que eu já tinha falado antes, a participação de vocês sempre nas palestras lá do projeto de extensão. É muito legal isso na pandemia, né? Essa possibilidade. A pandemia não é legal, né? Por favor. Mas essa possibilitou aumentar esses contatos que antes a gente não fazia. Não sei por qual motivo, né? Mas não tinha esses contatos tão frequentemente. Então é muito bom, foi muito legal ter conhecido a professora Ana Karina também, a professora Aneli. Acertou. Acertei? Acertou. Opa, estrelinha. Ganhei uma estrelinha, então. Foi muito bom ter conhecido vocês e tomara que a gente estreite mais, né, esse contato entre a Unifap e a Unila, possa fazer projetos em comum. Eu tenho muita curiosidade com a arquitetura do norte, né, essa arquitetura mais adaptada ao clima do norte. Eu até falei, eu acho, uma vez, essa questão da radiação solar no norte e no sul, para mim é bem confuso na minha cabeça, porque eu sou acostumado no norte é a fachada principal, né? E ali no norte e no sul, é metade do ano no norte, metade do ano no sul. Tem o mesmo peso, me parece, né? Então essas questões me chamam muita atenção e eu tenho curiosidade de aprender cada vez mais sobre isso também. Então, muito obrigado pelo convite. Esperamos também que tenha contribuído um pouco e assim que possível também eu vou convidar vocês, viu? Tanto a professora Ana Karina e a Nelly. Pode contar Já com a acertei o nome gente. de novo, né? Acertou. Então, tá bom. Pessoal, para o encerramento, a gente gostaria, né, como sempre, que quem se sentir à vontade, né, de abrir a sua câmera para a gente fazer um print com o nosso convidado, para a gente registrar esse momento. Então, quem quiser pode abrir a sua câmera aqui. Olha aí, nós temos a nossa professora. Ó, José. Está aparecendo de professora Patrícia, é a vice-coordenadora do nosso curso. A professora Patrícia está internada, mas está ocupando o tempo aí, assistindo a palestra do professor Egon. Agradecemos e vamos abrir as câmeras e vamos lá ao nosso print. Obrigado, Patrícia. Espero que esteja melhorando aí. Estamos em oração, professora Patrícia, muita fé e pronta recuperação aqui. A gente está te aguardando, viu? Então, vamos lá. 3, vamos abrir as câmeras. Pessoal, alguém mais vai abrir a câmera para fazer o print? Então, vou contar 3, 2, 1. Sorrindo. 3, 2, 1. Pronto. Já fiz o nosso print. Então, muito obrigada, viu, pessoal? E relembrar que amanhã a nossa palestra de encerramento, espero que vocês participem. Tá bom? Então, isso. Muito obrigada. Tchau a todos. Obrigado, e pessoal. Foi um prazer. Até mais. Até amanhã. Tchau. Eu vou tentar ir amanhã também. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Amanhã eu vou ter que relembrar meu espanhol.